Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos aqui conhecendo a personalidade e o ministério dos anjos. Os anjos, eles gostam de contar as histórias, de narrar os fatos. Eles têm por natureza ser anunciadores de boas novas, de boas notícias, de fatos. Eles alertam o povo, cuidam do povo, guardam o povo. Mas em relação à palavra, a contar os fatos, a escolher pessoas para continuarem levando as notícias, os fatos, os bons acontecimentos, especialmente boas novas de grande alegria, como é o próprio nome Evangelho. O próprio nome existe essa referência às notícias dos anjos, dos céus, que alegram os céus, boas notícias do céu para a terra. Os anjos também se alegram, estão participando da obra de Deus, eles são ministros, são espíritos ministradores, eles trabalham. O ministro é aquele que se envolve no cuidado, no zelo, no ministério, no trabalho. Ele cuida dos homens, especialmente aqueles que estão no caminho da alegria, no caminho da paz, no caminho do céu, no caminho de Deus. Então os anjos vão ter um cuidado, uma atenção toda especial, marcante, em relação à redenção, à salvação com estes homens. Os anjos cuidam de toda a criação. Os anjos viajam por toda a terra, cuidam, guardam, livram. Isso nós vamos ver aqui no texto. Então todo este momento aqui narrado em Lucas mostra a aparição dos anjos, o ministério dos anjos, aquilo que os anjos fazem. Eles querem então envolver pessoas nessa história, eles então escolheram os pastores. Vocês vão ficar sabendo da mensagem, nós vamos nos comunicar com vocês. É um comunicado espiritual. Realmente nós temos que ouvir os espíritos e julgar e observar aqueles que vêm de Deus. Quando é o Espírito de Deus, quando é um anjo de Deus que está falando. Livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, também o Antigo Testamento, podemos dizer, né? Toda a Escritura está cheia da manifestação dos anjos. E aqui, em vários momentos, nós vamos aprendendo sobre este ministério dos anjos. São os mesmos ontem, hoje e são agora, nesse momento. O ministério dos anjos é o mesmo. O ministério de Jesus é eternamente e o ministério dos anjos é de acordo com a situação, com a necessidade, porque eles obedecem a Deus, cumprem o seu mandato e vêm trazer a palavra, vêm trazer revelação, vêm realmente escolher pessoas para ouvi-los, para ouvir a mensagem do céu, a mensagem angelical. Então, os pastores foram escolhidos pelo seu trabalho, como falamos no ensino anterior, pela sua condição, pela sua posição. Os pastores foram escolhidos para este momento. Versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo. Então eles já querem mesmo estar louvando pelo fato, eles participam ativamente, a alegria no céu quando um pecador se arrepende, se converte. Então nós aqui temos essa manifestação agora de uma grande multidão do exército celestial aparecendo ali com o anjo que estava falando com os pastores, mostrando o ministério dos anjos. Eles louvam, eles se alegram, eles ouvem a história, eles tomam conhecimento, eles trazem a revelação e tem esse sentimento do louvor, da alegria dos anjos, louvando a Deus, da glorificação a Deus, do serviço a Deus, do reconhecimento da glória de Deus em todas as coisas, em todas as obras, e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor.
Então os anjos estão neste ministério. É como aquela escada de Jacó. Jacó via ali anjos que subiam e desciam. Vejam bem esse relacionamento dos céus com a terra pelos espíritos. É espiritual. Anjos são os espíritos que sobem e descem, levam e trazem, falam, dizendo, louvando, falando, contando, ministrando. Então os anjos têm um ministério da palavra, de contar a história, de contar os fatos e de se alegrar e de participar. Então eles davam glória a Deus nas alturas, o louvor do céu, vamos participar deste glória a Deus nas alturas, vamos estar glorificando a Deus lá no céu, nos céus, no céu dos céus, para a glória de Deus em toda parte, em todo o universo, os anjos ali participando desse momento de celebração pela obra do nascimento de Jesus, o Senhor, o Cristo, o Messias, o Salvador na cidade de Davi. Glória a Deus lá nos céus, lá nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então os anjos têm aqui uma visão, uma palavra de revelação, de conhecimento, que o nascimento de Jesus vai trazer paz a muitas nações, aos homens aos quais ele concede o seu favor. É para toda a terra, mas é para todo aquele que recebe o Messias e é batizado com o Espírito Santo. E vai ter este relacionamento com os céus. Os céus proclamam a glória de Deus, os céus dão glória a Deus nas alturas. A glorificação celestial é muito maior. O ministério da glorificação dos anjos, dos arcanjos, dos querubins é muito maior do que dos homens na terra. Porém, os homens têm aqui uma promessa de paz. Então, quem o receber, vai receber a paz. Jesus mesmo confirma isso. A minha paz vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. Essa paz na terra, aos quais ele concede. Deus concede. Jesus, o Senhor, concede. O Espírito Santo concede o seu favor. O batismo com o Espírito Santo, a presença de Deus, traz tempos de refrigério pela presença do Senhor na nossa vida, habitando conosco. Nós somos templo para a habitação de Deus, em espírito, e isso traz paz à terra. Então, havendo paz na terra e glória a Deus no céu, os anjos estão felizes, os anjos estão alegres, os anjos estão cantando, louvando, dizendo, glorificando e buscando isso, que haja paz na terra. Então, que nós também possamos ministrar desta forma, que haja correção, que haja justiça, que haja paz. Onde a justiça e a paz se beijam, se encontram. É uma seguindo a outra. Então, seguindo a justiça, teremos paz. Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, vem graça e após a graça, vem obra, vem justiça, vem correção. Isso traz paz, segurança a todas as pessoas, a todos os homens. Paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, então olha a escada, eles desceram e agora subiram, foram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, aquelas pessoas escolhidas, esses pastores que estavam no campo, na vigília da noite, estavam no monte, estavam disponíveis, estavam olhando para o céu, estavam atentos aos movimentos do céu, não estavam fechados em uma casa, estavam ao ar livre. Isso os possibilitou terem sido escolhidos. Foi para eles que os anjos apareceram, falando, contando, louvando e dizendo do sinal. Está em Belém, vão lá, porque vocês agora vão dar continuidade a esta mensagem na terra. Agora vocês vão pregar o evangelho. Os anjos já trouxeram a mensagem. Jesus vai trazer o batismo com o Espírito Santo, a obra de Deus, a promessa de Joel, a promessa de Ezequiel, de Isaías, de Moisés, do Gênesis. Então, a grande promessa do Messias. Isso vai trazer paz à terra, glória a Deus nas alturas, e os pastores serão os iniciadores. Vocês vão lá, vão ver e vão contar, e vão também fazer o trabalho dos anjos, pregar o evangelho, anunciar uma mensagem de alegria, de boas novas, de salvação, uma mensagem do céu, o céu cuidando da terra, o céu abençoando a terra,
o céu trazendo paz para a terra. Então esse é o sinal, os céus dominam sobre a terra. E vem do céu, Jesus veio do céu, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, o Espírito do céu, o Espírito de Deus, o Espírito da obra celestial, da língua dos anjos, da língua dos espíritos celestiais dos anjos. Então isso tudo é uma movimentação do céu em favor da terra, para que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu, e assim vem paz, assim vem essa certeza de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus, da vontade de Deus. Agora sim nós vamos obedecer a Deus, porque vamos entender o que deve ser feito corretamente, porque o Espírito de Deus habitando em nós, ele vai testificar, ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas, ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar em toda a verdade. Por isso todas essas promessas vão ser cumpridas. Em Jesus tudo é cumprido. O céu vem à terra, porque o Espírito de Deus vem morar em nós. O Espírito dos céus, o Espírito de Deus, o Espírito que dá a língua dos anjos, o Espírito que dá a direção celestial, o caminho de Deus que é perfeito, o caminho da glorificação, da adoração em espírito e em verdade. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. É importante, repetimos aqui este versículo, a leitura, para citar essa última parte, que diz: e que o Senhor nos deu a conhecer. Então é importante essa revelação do Espírito, essa revelação dos anjos, essas revelações do Espírito Santo, das Escrituras, e essa responsabilidade o Senhor nos deu a conhecer para que outros possam conhecer a Deus, ouvir, entender a sua palavra. O que vai mudar? Vai mudar porque se ouvirem com fé, crerem e nascer no coração de propósito de obedecer, de praticar, será também batizado com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai dar o poder para pregar o Evangelho, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, entendendo, pregando, ensinando ao mundo inteiro. Isso é possível com o poder celestial, com o poder do Espírito Santo, que dá essa capacitação de você ter argumentos, ter a palavra, ter a direção, ter a inspiração, abrir a sua boca, o Espírito falar através de você. Ele está movendo na sua mente, no seu entendimento, na sequência das palavras. Ele te dá a palavra e os pastores estão aqui prontos para esta obra que o Senhor nos deu a conhecer. Nós vamos tomar conhecimento e vamos falar com todos, e o Espírito de Deus vai nos ajudar, vai estar conosco nesse ministério, falando a língua dos anjos, falando o homem como o anjo falaria. O anjo Espírito, o anjo que traz a palavra de Deus com autoridade, com poder, dá esse poder agora. Jesus dá esse poder celestial, como dos anjos, para pregar o Evangelho agora a toda criatura. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba esse poder do alto para pregar essa palavra, compreender a vontade de Deus, compreender o seu querer, e o Espírito Santo possa estar em você, habitando em você e te dando fortalecimento, força e sabedoria, dons espirituais para pregar essa palavra a toda criatura, ao mundo todo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.